Direito Real de Habitação. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2024, portanto, antes da reforma do Código Civil. Direito Real de Habitação em que o ex-marido ficou morando no imóvel do casal e já tem uma segunda companheira ocupando este imóvel. Quais são os riscos da ex-mulher, da primeira esposa? Vamos ler aqui a pergunta apresentada por uma querida inscrita aqui do canal, senhora, me parece que o nome é Angélica Roni, me parece. Eu e meu ex adquirimos uma casa no casamento, comunhão parcial de bens. Ele mora no imóvel com a segunda esposa. Caso ele venha a falecer, como faço para tirar ela do imóvel? Olha só. Primeira informação, tá? Não cabe direito real de habitação quando o imóvel tiver mais de um dono. A pessoa falece e tem um imóvel que pertence apenas a ela ou ao casal, ela e a viúva daquele momento, é cabível o direito real de habitação. A pessoa falece, mas aquele imóvel usado para a moradia do casal pertence a ela e a mais alguém. Esse mais alguém pode ser a primeira ex-esposa, como é o caso aqui. Pode ser um condomínio voluntário, pode ser que tenha sido recebido de herança e tenha ficado com mais de um herdeiro, tanto faz. Quando o imóvel tiver mais de um dono, não cabe direito real de habitação. Esta é a primeira informação muito importante. Como que a senhora faz para tirar a viúva do seu ex-marido do imóvel que também lhe pertence? A senhora poderá fazer duas coisas. Poderá ajuizar uma ação de reintegração de posse, poderá formular um pedido de indenização por uso comum do imóvel, por uso exclusivo de imóvel comum, a grosso modo, pedir o arbitramento de um aluguel. Às vezes, a simples cobrança de um aluguel já inibe o uso indevido da propriedade alheia. A viúva, neste caso, a segunda esposa do seu ex-marido, neste caso, talvez ela herde, ou talvez não, a parte dele sobre o imóvel. Estou imaginando que o imóvel, que a casa, tenha dois donos, a senhora e o seu ex-marido. A metade do imóvel, portanto, é dele. Se ele falecer, os bens dele serão deixados para os herdeiros dele. A regra atual, antes da reforma do Código Civil, inclui a companheira como herdeira necessária. Então, se ele morrer, os 50% da casa que pertence a ele serão divididos entre a viúva dele, a atual esposa dele, e os filhos dele, caso ele tenha filhos, em partes iguais, imaginando que esse seja o único bem dele. Ela, portanto, a viúva, a segunda esposa, terá direito a uma parte da casa. Mas esse direito de um pedaço do imóvel não lhe assegura o direito de usar o imóvel em sua totalidade sem pagar uma indenização para os outros proprietários. Isso na regra atual. O Código Civil está mudando e pelas novas regras do Código Civil, esse problema será ainda mais fácil de resolver. Porque, de acordo com as novas regras do Código Civil, a viúva ou o viúvo deixarão de ser herdeiros necessários quando a pessoa falece. Quando a pessoa falecer, e aí estou falando, caso aprovada a reforma do Código Civil, quando a pessoa falecer, os seus bens, e caso ela não deixe testamento, os seus bens serão divididos entre os seus filhos. Se não houver filhos, entre os seus ascendentes, pai e mãe. Se não houver nem filhos, nem descendentes, nem ascendentes, aí sim entra o cônjuge. E então, caso o seu ex-marido venha a falecer após a vigência da reforma do Código Civil, a atual esposa dele não herdará um pedaço do imóvel. Mas ainda existe o direito real de habitação. Ainda haverá o direito real de habitação com o novo Código Civil. Porém, primeiro, isso não lhe prejudicará porque o imóvel não é exclusivamente do seu ex-marido. E a senhora
ex-esposa não precisa ser prejudicada, não será prejudicada pelo direito real de habitação de uma pessoa que não mantinha uma relação conjugal com a senhora. Mas digamos que a situação não fosse essa, digamos que o imóvel fosse todo dele. Bom, a senhora não teria nenhum assunto, nenhum interesse na questão, mas ela, a viúva, teria direito real de habitação tão somente caso comprovasse a necessidade, enquanto a necessidade perdurasse, e mais, o direito real de habitação, pelo projeto, que ainda não foi aprovado, será concomitante entre viúva e filhos. Ou seja, tanto a viúva como os filhos poderão exercer o direito real de habitação concomitantemente. Esse é o texto da lei. Não sei como que o judiciário trabalhará este tema, mas o texto do projeto de lei é esse. Mas eu lhe dou um alerta, minha senhora, querida inscrita aqui no canal, eu lhe dou um alerta muito, muito importante. Cuidado com o uso capião conjugal, que é de 2 anos. As ações de uso capião conjugal, elas não são tão barbadas, não são fáceis de ganhar. Mas algumas pessoas ganham. E independente de ganhar ou perder, existe fundamento legal para abrir a discussão. Então, se a senhora se separou, o seu ex-marido está morando num imóvel que pertencia ao casal, pertence à senhora e a ele, é muito bom documentar esta posse. Um contrato de comodato, um contrato de aluguel, algum tipo de acordo que descaracterize o requisito do uso capião. Porque senão a senhora corre o risco de perder a propriedade sobre os seus 50% do imóvel. E aí, se isso acontecer, o direito real de habitação será a menor das preocupações, até porque a viúva dele não tem direito real de habitação mesmo. Mas ela poderá pleitear, após o óbito dele, o uso capião dele, caso ela seja a herdeira dele. Não sei se o seu ex-marido tem filhos ou se tem pai e mãe vivos, mas se ela for a herdeira dele, ela tem condições de abrir o inventário, constituir um espólio e sustentar que o falecido já havia implementado os requisitos do uso capião conjugal. E aí, com isso, a senhora, ganhando ou perdendo a ação, terá como garantia uma bela de uma dor de cabeça. Então, esses cuidados preventivos são baratos. A senhora não gasta nada para documentar a posse do seu ex-marido. A senhora pode fazer um contrato, é uma página, um contrato de comodato, escreve lá em cima, contrato de comodato, comodatário, acomodante, a senhora, comodatário, seu ex-marido, objeto, 50% do imóvel tal, cláusula primeira, a acomodante, que é a senhora, autoriza que o comodatário utilize o imóvel que pertence a ambos, utilize a fração do imóvel, objeto deste contrato, por prazo indeterminado. Coloca a data e assina. É óbvio que um advogado faria um contrato mais elaborado, mas se a senhora fizer isso e ele assinar, e a senhora assinar, a senhora já terá documentada a relação que justifica aquela posse imobiliária e que lhe protegerá do uso capião conjugal. A senhora formulou uma pergunta aqui e eu trouxe informações preventivas adicionais, espero ter ajudado. Por favor, curta, compartilhe, comente. Por favor, me ajude a divulgar essas informações. Grande abraço e até o próximo vídeo.